Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é o medo de intercorrência. É isso mesmo. Então, se você tem medo de gerar intercorrências, fique aqui comigo, porque neste vídeo eu vou te ensinar a identificar uma intercorrência e como agir diante dela. E dessa forma você vai se livrar deste medo de uma vez por todas. Claro, né, gente, que isso não significa que nunca mais você terá nenhum tipo de intercorrência, né? Mas sim vai significar um passo a passo correto de como você deve se comportar, tanto para prevenir quanto para lidar com a intercorrência, caso ela venha a acontecer aí nas suas mãos, né? E este tema é um tema muito importante. E a cada dia que passa, ao longo aí, né, da minha experiência, eu noto que muitos profissionais não sabem lidar muito bem com isso e acabam aí, né, se colocando numa posição prejudicial, inclusive para a sua própria carreira. Então, saber isso é muito importante porque vai aumentar drasticamente a sua segurança na atuação dos procedimentos, ok? Também vai aumentar a sua autoridade diante das suas pacientes. Por quê? Porque você vai estar passando segurança para essa sua paciente de saber o que está acontecendo, saber como lidar, né? E principalmente como prevenir esse tipo de intercorrência. Também vai te ajudar a evitar despesas e desperdícios. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ter grandes prejuízos quando nós temos intercorrências, né? Prejuízos não só de produto, como prejuízo de perder o nosso paciente e até mesmo você ter aí, né, que disponibilizar, que oferecer para o seu paciente tratamentos de reversão deste quadro, tá? E também vai reduzir drasticamente, né, as eventuais intercorrências que podem vir a surgir. E eu gosto sempre, né, de lembrar de alguns pontos, de alguns casos, e hoje eu queria compartilhar aqui com vocês a história da Elisene. A Elisene é uma das doutoras da beleza, né, das minhas alunas, inclusive atualmente inclusive ela já foi até monitora minha da residência, mas ela tinha bastante medo de intercorrências e ela conseguiu superar isso e, na verdade, depois de dominar muito o tema, né, de intercorrências, passar por todos os procedimentos mais avançados, ela começou a crescer absurdamente dentro da carreira dela. E hoje ela é uma das tops aí, doutoras da beleza, e realiza procedimentos super avançados com resultados incríveis. Então, ela é uma das alunas, né, que eu gosto de citar, que superou isso de forma muito extraordinária, né? E nesse momento você pode estar pensando, né? Ai, mas eu não tenho coragem de lidar com esse medo, doutora Adriana. Como é que eu faço com isso, né? Eu entendo o seu medo e eu respeito o seu medo, e por isso que você está aqui hoje, para você se livrar desse medo de uma vez por todas, né? Pode ser também que você acha que é impossível não ter medo de gerar intercorrência, né? E aí é importante você entender que existe o medo e existe a cautela. A gente também não pode, né, ser muito ousada. Ah, não tenho medo nenhum. Não, mas hoje você vai entender o que é um medo que
te paralisa, que você não consegue realizar aquele determinado procedimento, né? Ou vários procedimentos, e o que que é uma cautela. Ainda nesse assunto, eu vejo muitos profissionais deixando de realizar procedimentos por conta deste medo, esse medo exagerado. E isso, gente, é péssimo. Por quê? Porque começa a gerar uma falta de prática, de habilidade. E aí, olha, vai virando um ciclo vicioso, né? Que vai se retroalimentando. Você começa a deixar de praticar e aí você começa a perder a sua habilidade. E aí o seu medo vai cada vez mais aumentando, ok? Também vejo alguns profissionais que perdem o equilíbrio emocional no momento da intercorrência e entra em desespero, né? E isso daí é muito importante, você ter clareza do que você deve fazer. Porque se você não sabe o que está acontecendo, não sabe o porquê daquela intercorrência, não sabe como agir no momento que ela acontecer, obviamente você vai ficar desesperada e aí você vai estar transparecendo isso daí para o seu paciente, né? Uma outra forma também de errar é você tomar ações erradas no momento errado. É dizer, o paciente apresentou um tipo de intercorrência e você vai tomar uma providência sem o embasamento técnico e científico daquela intercorrência. É dizer, por exemplo, que você está ali com um quadro de isquemia e aí o profissional vai e coloca gelo, que é algo totalmente contraindicado. Por quê? Porque vai potencializar ainda mais essa isquemia, né? E para isso, para você perder o medo realmente, se livrar de uma vez por todas, só existe um remédio, que é o quê? O conhecimento. Então, hoje aqui eu vou te ensinar as principais coisas que você precisa conhecer, saber, ter conhecimento, ter domínio para que você se livre de uma vez por toda desse medo. Combinado? Então, já pega aí o seu caderno, a sua agenda, caneta, porque eu vou começar aqui agora com um passo a passo de tudo que você vai precisar para que você daqui adiante se torne uma profissional mais segura, com mais autoridade diante do seu paciente, sabendo prevenir e sabendo lidar aí com as intercorrências, tá? Então, primeiro passo, você precisa ter o domínio total do procedimento que você está aplicando, ok? E quando eu falo, né, o domínio total, gente, vai entrar aí, né, várias esferas. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar a pressurizada, né? Vou fazer um procedimento com a pressurizada. Então, muita gente pensa que é o quê? Ah, eu já vi vídeo da pressurizada, é só eu pegar ali, fazer a calibração e pá, disparar. É só isso? Claro que não. Você precisa ter conhecimento aprofundado anatômico, conhecimento farmacológico aplicado àquela técnica que você está utilizando, né, que você está realizando. Você precisa ter conhecimento fisiológico, ou seja, saber qual é a ação daquele produto dentro do organismo. Você precisa ter conhecimento de dosagem para você não errar, não, por exemplo, aplicar uma superdosagem e, claro, as contraindicações. Então, todas essas esferas, gente, fazem parte do conhecimento, fazem parte, né, do domínio do procedimento que você está aplicando, ok? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui que nós vamos fazer um preenchimento de lábios com a pressurizada, né? O que eu preciso saber? Primeira coisa, anatomia. Gente, não tem como fugir. Você precisa ter um conhecimento profundo de anatomia labial. Na verdade, né, da face toda. Mas vamos concentrar aqui na anatomia labial. Por que é tão importante você ter esse conhecimento? Então, se eu vou fazer um preenchimento de lábios, por exemplo, né, eu vou fazer a aplicação na região de lábios. O que eu preciso me preocupar com isso? Ora, nós temos aqui duas artérias muito importantes, né? A artéria infra e supralabial, que são o quê? São ramos da minha artéria facial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Quando eu vou tratar, então, lábios, né? Eu vou ter aqui, gente, olha, a minha
carótida, tá? Que é uma artéria muito, muito importante. Ela vem mais ou menos por aqui, olha, ela passa debaixo aqui do meu maxilar, sobe mais ou menos nessa direção e vem aqui, olha, direcionando aqui para o meu nasogeniano, ok? Porém, quando eu chego aqui na altura dos lábios, ela desmembra aqui, olha, em 2 ramos, ó. Artéria supralabial e artéria infralabial, ok? E aí, olha só, claro que eu vou ter, né, inclusive variações anatômicas dependendo do paciente. Então, imagina, eu tenho aqui a artéria, né? E juntinho dela, a gente também tem o quê? A gente também tem a veia, né? Que ela vai caminhar mais ou menos, olha, paralela, tá? Ela vai caminhar mais ou menos paralela à artéria. Então, eu tenho aqui 2 estruturas extremamente importantes. E por que isso, né? Porque quando eu for fazer aqui todo o preenchimento, eu preciso ter muito cuidado. Primeiro, eu preciso saber que essa artéria está fazendo o quê? Ela está irrigando os meus lábios. É dizer que se eu faço aqui aplicações com muito produto, o que, que pode acontecer? Eu posso entrar num processo de compressão vascular dessas artérias. Estão entendendo isso? Então, vamos imaginar que aqui eu coloque, olha, muito produto, tá? Vou até marcar aqui, olha. Vamos imaginar, olha, que eu coloque muito produto aqui. Se eu colocar muito produto aqui, corre o risco de eu começar a fazer uma compressão na minha artéria, dependendo do local que eu faço a aplicação, dependendo da profundidade que eu faça essa aplicação. Então, estão vendo como que é muito, muito importante o conhecimento anatômico? E aí, se eu faço uma compressão na minha artéria, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma isquemia. Pode ser uma isquemia parcial? Sim. O que, que é uma isquemia parcial? É quando eu faço uma compressão neste vaso, né? E esse vaso ele vai diminuir de tamanho. Imagina, gente, uma mangueira d'água, tá? Aqui eu tenho uma mangueira d'água com o fluxo dela passando normalmente. E aí eu venho e piso nesta mangueira. O que, que vai acontecer? Eu piso só um pouquinho, com pouco peso. Então ela vai achatar um pouquinho. Vai diminuir o quê? A passagem da água, certo? Sim. Então isso daí é uma obstrução parcial. Agora, se eu coloco o pé com todo o peso e aperto e fecho isso, o que, que eu tenho? Eu tenho uma obstrução total. E em ambos os casos eu posso gerar, né? Em ambos os casos, certamente vou gerar o quê? Uma isquemia. Então, a isquemia é quando eu começo a ter, né, um déficit no fluxo sanguíneo. O sangue é o que vai dar oxigênio para o meu tecido. Então, se não passa sangue, obviamente eu começo a ter o quê? Falta de oxigênio. E aí aquele local começa a esbranquiçar, porque começa a não ter passagem de sangue e começa a ficar branco. Naquele momento, eu preciso agir. Então, eu preciso entender o que é uma isquemia. Entendi que é o quê? Uma obstrução do fluxo sanguíneo por algum motivo, né? Pode ser uma compressão, pode ser por edema, por algum motivo foi, por excesso de produto, por produto colocado em local inadequado anatomicamente, e aí eu tenho que agir de forma correta, né? E aí é que acontecem os grandes erros.
do profissional não saber o que está acontecendo, não conhecer este tipo de intercorrência, não saber identificar a isquemia, porque essa isquemia é a mesma e ela pode acontecer em vários locais, né? Aqui eu tô dando o exemplo dos lábios, mas aqui, olha, ela pode ocorrer no nasogeniano, por exemplo. Se eu colocar aqui, olha, próximo da asa do nariz, que aqui é um local proibido, a gente tem que dar um espaçamento aqui de 0,5 a 1 centímetro para começar a colocação, e se eu colocar muito produto aqui, eu posso começar a ter um quadro de isquemia aqui nesta região. Por quê? Porque aqui eu também tenho a artéria nasal. E ela é uma artéria bem superficial e mais fina. Então, qualquer compressão aqui nessa região pode vir a gerar uma isquemia. Então, como que eu preciso tratar isso, né? Primeiramente, eu preciso deslocar esse produto nesse lugar. Então, eu preciso tirar. A primeira coisa é massagem vigorosa. Para quê? Para eu conseguir tirar esse produto, né? E aqui, no caso, eu estou dando um exemplo de um preenchedor, de um ácido hialurônico, tirar esse produto do local para que o fluxo volte a passar. Na maioria das vezes, isso funciona muito bem. Caso eu não consiga, aí eu preciso começar a entrar com outros recursos. E aí, o que é importante? Entrar com uma compressa morna. E eu já vi muita gente colocar gelo. Gelo faz o quê, gente? Vasoconstrição. O que está acontecendo ali com essa compressão? Vasoconstrição. Eu estou tendo, né, déficit na passagem do meu fluxo sanguíneo. Então, jamais eu posso colocar gelo num princípio de isquemia. Eu preciso massagear para fazer a remoção, né, deste produto ali do lugar, ou então eu venho com uma compressa quente, coloco alguns minutos, tiro e volto a massagear. Então, esta é a conduta correta num desses casos. Então, vocês estão vendo como é que é muito importante você ter o conhecimento anatômico aprofundado? Só nesse exemplo que eu dei aqui, você já entendeu por que ocorre uma isquemia, qual é o princípio de uma isquemia, que é falta de fluxo sanguíneo, consequentemente falta de oxigenação naquele tecido e que você precisa reverter isso rapidamente, ok? Bom, vamos para o próximo, conhecimento farmacológico, que também é outro ponto muito, muito importante, né? Conhecimento farmacológico. Mas por que, doutora Adriana? Porque imagina que a sua paciente, né, tenha alergia, por exemplo, a algum ativo. Você precisa conhecer isso e saber como reverter. Na verdade, né, você precisa prevenir. Então, você precisa entender o que ela tem, se ela tem alergia a algum tipo de alimento. E aí, por exemplo, se ela tem alergia a um frutos do mar, por exemplo, você jamais pode colocar nela um ativo como o DMAI. Então, estão vendo como é que o conhecimento farmacológico é muito importante? Se essa paciente apresenta, por exemplo, né, hipertensão, normalmente, eu particularmente não gosto de usar cafeína, mesmo que essa paciente esteja com a hipertensão controlada. Eu não gosto, porque pode alterar, né? Conhecimento fisiológico. Você precisa entender o que aquele fármaco vai fazer no organismo e qual vai ser a reação deste organismo. Porque muitas vezes também pode acontecer de você realizar um tratamento no seu paciente, o paciente vai para casa, aí depois de 1 ou 2 dias o paciente liga para você falando que passou mal, que foi ao médico e que o médico disse que o problema foi o tratamento que ela fez com você. E se você tem um conhecimento farmacológico e fisiológico, você vai saber se realmente aquilo foi, né, devido ao tratamento ou se não tem nada a ver, ok? Às vezes a pessoa saiu de lá, comeu alguma coisa e aí passou mal e não teve nada a ver com o tratamento que você faz. Tudo bem?
Dosagem. Gente, isso é algo muito sério, né? Conhecimento de dosagem. Por quê? Porque nós sabemos que superdosagem pode levar desde um mal-estar, um processo inflamatório, até um choque anafilático. Então, a dosagem é algo muito sério que nós temos que lidar isso daí com muita seriedade em relação à saúde do nosso paciente, independentemente, né, de estarmos aqui lidando com disfunção estética, muitas vezes você vai estar lidando com ativos que são fármacos de verdade. E por isso que nós temos uma limitação de dosagem por sessão. E isso é importantíssimo ser seguido. Porque se você seguir exatamente essa dosagem, você vai ter uma zona de segurança, né? Outro dia eu estava fazendo uma live e uma profissional me relatou que ela ultrapassou quase o dobro da dosagem indicada. E eu falei: olha, você realmente correu um risco muito grande. Você não sabe que a dosagem máxima é a tal? Ah, mas era comigo mesma, tal. Eu falei: olha, já está aí, né, fazendo algo que eu não recomendo, que é a autoaplicação. Autoaplicação não recomendo. Se você é paciente, você é paciente. Se você é a profissional que está aplicando, você é a injetora que você está aplicando. E você quase dobrar, né, a dosagem, isso é muito risco. Então, respeitar a dosagem, né? Doutora, qual é a dosagem? Vai depender do produto que você está utilizando, vai depender da disfunção que você está tratando, né? Então, se for gordura localizada, determinados lipolíticos, você vai ter lá tantos ml, que é o recomendado. Se você estiver trabalhando, por exemplo, um rejuvenescimento, se você estiver trabalhando, por exemplo, um ácido hialurônico reticulado nos lábios, aí eu já vou te dar uma outra dosagem máxima por sessão, que serão dosagens aí seguras para você utilizar. Então, gente, conhecimento farmacológico e dosagem é muito, muito importante, ok? Contraindicação é outra esfera também. Muita gente tem contraindicação em inúmeros tratamentos quando a gente fala, né, de tratamentos injetáveis. Então, vamos imaginar, lipo de papada. Qual é a contraindicação de lipo de papada? Vou dar só o exemplo da lipo de papada para vocês verem, né, quantas contraindicações tem. Então, paciente que está com disfunção na tireoide, paciente que já teve algum nódulo na tireoide não pode fazer. Paciente que está com alguma afecção no local, se apresenta acne ou se apresenta herpes, né? Qualquer dessas afecções que estiverem ativas no momento não pode. Então, paciente gestante, paciente lactante, paciente que apresenta dislipidemia, ou seja, paciente que está com as taxas de triglicerídeo, de colesterol que não estão ideais, né? Não estão adequadas, estão com taxas altas, também tem contraindicação, porque o lipolítico, ele vai sobrecarregar ainda mais o fígado, né? Pacientes autoimunes, pacientes oncológicos e pacientes que tenha, né, qualquer tipo de doenças crônicas que estejam descompensadas. Então, uma hipertensão, uma diabetes, tá? Então, olha só quantas contraindicações nós temos. E aí você precisa analisar cada caso, analisar, saber qual é a disfunção que você vai tratar, qual é o paciente que você vai tratar e, claro, você ter o conhecimento farmacológico, né? Então, isso daí é o primeiro tema que você tem que dominar totalmente quando eu falo domínio, procedimento aplicado. Olha quantas coisas que eu explanei aqui, né? E é só um vídeo para que você tenha noção de quanto que você precisa estudar para que você tenha este conhecimento, tá? Segundo ponto que você precisa para se livrar totalmente do medo de intercorrências é você conhecer o seu paciente. É você consultar o seu paciente de forma integral, de forma holística. Você conhecer o seu paciente, né, em todos os âmbitos.
saber como ele está atualmente, qual é a situação física clínica dele, dar uma olhada nos últimos exames do seu paciente, saber se esse paciente é alérgico ou se não é, saber qual é a dieta dessa paciente. Por quê? Porque dali você já vai saber se essa paciente está com o organismo inflamado, se ela está com glicação, né? Saber se ela é uma paciente alérgica ou se não é, saber se ela dorme bem, se ela tem estresse, tudo isso, se ela tem compulsão alimentar, tudo isso vai fazer parte do seu arsenal de conhecimentos que você vai adquirir através dessa boa consulta e desta boa anamnese. Para quê? Para você montar para ela o planejamento adequado do seu tratamento. Então, olha só, imagine, até agora você já entendeu. Você com todos esses conhecimentos anatômicos, farmacológicos, né, fisiológicos, dosagem e contraindicações daquela técnica, daquele procedimento que você vai aplicar, que você vai se especializar, tudo bem? Agora, você recebeu a sua paciente. Ali você vai escanear essa sua paciente. Você vai entender quem ela é, o que ela come, como que ela vive, qual é a rotina dela, se ela faz exercício físico, se ela não faz, né? Como está o estado emocional dessa paciente atualmente? Porque pode ser uma paciente que esteja passando por uma depressão, pode ser que seja uma paciente que esteja passando por uma síndrome do pânico. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O que mais aparece para mim são pacientes que sofrem de pânico. E isso é algo muito sério, né? Para quem conhece a minha história sabe que eu passei por uma crise, uma síndrome de pânico gravíssima durante muito tempo, e é algo indescritível, tá? E o paciente que sofre de pânico, ele cria na mente, né? Nós criamos na nossa mente e nós sentimos todos os sintomas e mesmo sintomas inexistentes. Então, quando você tem uma paciente, né, que sofre de pânico, você pode estar fazendo o seu procedimento e essa paciente pode vir a ter uma crise naquele momento. E aí é muito importante você saber lidar com isso, porque essa paciente, ela vai se desesperar. E ela vai começar a se desesperar e ela vai começar a sentir sintomas que, na verdade, não são. Ela vai sentir sintomas físicos que, na verdade, não são provenientes de nenhuma reação, mas sim de uma descarga bioquímica cerebral que acontece no momento do pânico. Então, ela pode sentir taquicardia, ela pode sentir, né, as mãos trêmulas e gelada, boca seca, né? Pode ser que ela não consiga nem falar, pode ser que ela fique paralisada, pode ser que ela comece a se entortar um pouco. Então, todos esses são sintomas que acontecem independentemente de qualquer, né, interação com o procedimento que você esteja fazendo. E quando você já tem isso na sua anamnese, né? Porque você escaneou a sua paciente antes, lembra disso, né? Você vai saber lidar com isso daí. Então, eu tenho inúmeras pacientes que se tratam comigo e que elas têm sim pânico. Então, o fato de, por exemplo, eu estar tratando-as, né? E se ela fizer, por exemplo, a pressurizada, ou se ela for antes da pressurizada, vai numa eletroterapia, alguma coisa assim, é uma paciente que eu não a deixo sozinha, porque já aconteceu, né, da minha equipe deixar essa paciente sozinha e em poucos minutos essa paciente levantar, sair do equipamento se sentindo mal. E era o quê? Era o pânico. Então, como eu já sabia, eu fui lá, acolhi ela, tá tudo bem, você vai voltar, não é nada, não é o aparelho, e aí a paciente vai se acalmando e vai voltando em si, né? Então, é muito importante você conhecer a sua paciente por conta disso. Estou dando só um exemplo, tá? Mas inúmeras coisas podem acontecer, né? Uma paciente, por exemplo, que convulsiona, que tem epilepsia,
tudo você precisa saber. Então, essa consulta é muito, muito importante para você escanear essa sua paciente, né? E isso vai te dar recursos e ferramentas para que você consiga lidar de forma positiva com possíveis intercorrências. Vou contar uma outra história aqui para vocês que eu me lembrei agora, né? De uma paciente que eu estava fazendo um procedimento e essa paciente, ela convulsiona. E eu me lembro que eu já tinha escaneado essa paciente e disse para ela, na consulta, no dia do procedimento, você venha acompanhada. Pois ela veio acompanhada e a amiga ficou na sala, na recepção. E aí, no meio do procedimento, ela apagou. Ela apagou. Qual foi a minha reação? Eu já sabia, né? Então, imediatamente, eu fiz o que tinha que ser feito, de supinar a paciente, né? E já acionei a amiga dela. Então, a amiga dela já entrou e já super tranquila. Ah, acontece isso sempre. Quando ela vai no dentista também acontece e tal. Passou 2, 3 minutos, ela voltou, já estava com remedinho, tomou o remedinho e tudo bem. Agora, imaginem uma situação dessa. Se o profissional, né, no meu caso ali, eu não tivesse escaneado essa paciente, não tivesse feito uma boa consulta, não soubesse deste quadro da paciente e não pedisse que ela viesse acompanhada, né? Ia ser, claro, susto, eu ia ficar desesperada. Então, isso é muito importante. Não deixe de ter isso na sua anamnese, né? E sempre também um contato de emergência. Tudo bem? Então, dei alguns exemplos aqui para vocês, né? Ficarem atentas em relação a isso. Outra parte, né? É a questão mesmo, né? Metabólica do seu paciente, para saber se, por exemplo, outro exemplo aqui, vamos lá, paciente que toma anticoagulante ou uma paciente que tem alguma disfunção na cascata de coagulação. Por que é importante você saber isso? Porque se você fizer o procedimento sabendo, você sabe que você pode causar ali, né, em um dos disparos, sangramento. E esse sangramento pode ser intenso demais. Claro que vai ser intenso demais. Porque ou ela tem disfunção na cascata de coagulação, então vai demorar muito mais para o sangue coagular, ou ela toma um anticoagulante. Entendem? E aí você já vai estar ciente disso. Você já vai estar tranquila porque você vai saber que vai demorar mais tempo e vai sangrar mais e tá tudo bem. Vai estancar em algum momento. Então aí você já sabe que você vai ter que usar gelo, você vai ter que pressionar bem forte, né? Diferentemente de um outro paciente que está totalmente saudável e que não toma anticoagulante. 30 segundos, no máximo 60 segundos, esse paciente já coagulou totalmente. Entendem? Por isso que é muito importante. Então, o conhecimento vai te dar muita, muita segurança, muita tranquilidade. Tudo bem? Dito isso, agora vamos nos passos do procedimento, ou seja, a jornada que engloba o seu procedimento, né? E eu costumo dizer que ela se divide em 3 partes: antes, durante e depois do procedimento. Você precisa saber exatamente o que acontece em cada uma dessas etapas. Então, antes do procedimento, o que eu preciso realizar antes desse procedimento para eu não vir a ter intercorrências? Então, no caso da pressurizada, por exemplo, vou citar aqui, né, uma intercorrência muito comum de quem não conhece isso que eu vou falar agora. Hiperpigmentação pós-inflamatória. É o que mais pipoca, né? Nos meus directs, no meu e-mail, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, doutora, né? Por quê? Porque o profissional não domina o antes do procedimento. E o que é dominar o antes do procedimento? É eu, com os meus conhecimentos fisiológicos, farmacológicos, né, anatômicos,
saber que aquela paciente, diante daquela consulta que eu fiz, eu detectei se essa paciente tem um organismo inflamado, se ela tem alta glicação, se essa paciente é uma paciente de fototipo mais alto, se essa paciente, quando ela é picada por um inseto e ela coça ou ela lesiona, ela fica com manchas, sim ou não? Tudo isso eu preciso saber onde, eu preciso pesquisar, investigar durante a minha consulta. Então, quando eu já tenho todos esses dados, o que eu vou fazer? Eu sei exatamente o que eu vou fazer antes. Eu preciso fazer o quê? Um processo de desintoxicação nessa paciente. Eu preciso desinflamar esse organismo e aí nós temos protocolos preparados exatamente específicos para este passo. E, claro, o preparo da pele dessa paciente, ok? Então, eu preciso saber e dominar isso. Então, antes, eu já sei como que eu vou preparar essa minha paciente para eu não ter uma futura intercorrência, ok? Durante o procedimento em si, eu preciso ter o conhecimento anatômico, o conhecimento da técnica, saber que se por um acaso, né, eu vier aqui, ó, bem na minha artéria facial aqui, mirar a minha artéria facial. E quando você pode, se você colocar o dedinho aqui, ó, você encontra a artéria facial do seu paciente, tá? Ó, normalmente, se você tiver dificuldade, pede para o paciente morder para você localizar o masseter, ó. Mordi, ó. Masseter, estão vendo, ó? Meu músculo masseter, tá? Tá aqui. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Aqui está, ok? Um dedinho depois do masseter aqui, por aqui está. Ó, acabei de colocar aqui o dedo nela. Eu sinto ela, ó. Tá pulsando. Tem paciente que vai ser um pouquinho mais para cá, outro mais para cá, mas você consegue sentir com o próprio dedinho, ó. Coloca o dedinho e você sente no seu paciente. Se você mirar essa artéria aqui e fizer um disparo, obviamente, o que vai acontecer? Você vai romper o vaso. E aí você vai gerar o quê? Um hematoma. Então, esse conhecimento você precisa ter, tanto da técnica para você utilizar pressão adequada, quantidade de produto adequado e o local que você vai fazer o disparo. Ok? E isso, gente, vale não só para vasos, tá? Isso vale para glândulas, isso vale para gânglios, isso vale para nervos, para inúmeras partes aqui, inúmeras estruturas importantes do nosso corpo humano. Tudo bem? Então, dominando aí a técnica, né, que é o durante, então você sabe o que pode ocorrer durante e o que você tem que fazer em cada caso, tá? E depois do procedimento, né? Eu vejo muita gente confundindo um pós imediato da pressurizada, por exemplo, com uma hiperpigmentação ou confundindo um pós imediato com uma reação alérgica. Então, não sabe diferenciar de fato se é uma reação alérgica que teve do fármaco, que pode ser imediata ou pode vir depois de algumas horas e não consegue diferenciar se é um pós-imediato. Então, por exemplo, um pós-imediato, depois de 48 horas, essa paciente não vai ter mais aquelas marquinhas, ok? Tem paciente que você aplica, depois de 2 horas ela não tem mais nada. Então, até 48 horas, sim, são as reações do pós-imediato. Ponto final. Agora, se você começa a ter ali uma hipiremia local e que isso vai se ampliando na extensão, tem apresentação de coceira, de calor, de rubor, de dor, aí sim já é uma reação alérgica, né? E aí você também já tem que entrar já com as providências desta reação alérgica, né? Tem que entrar já aí com as competências de um antialérgico ou o que for necessário, ok? Ou até mesmo a assistência médica, caso você não seja aí uma profissional
habilitada a fazer esse tipo de assistência. Perfeito? Então, gente, é muito importante conhecer também o pós, ou então uma hiperpigmentação. Mas a hiperpigmentação você só vai diagnosticá-la, né? Você só vai conseguir identificá-la depois de uma semana, mais ou menos. É que você começa a ver que aquele pós imediato se transformou numa hiperpigmentação. Tudo bem? Então, esses passos são muito importantes, você saber o que acontece em cada etapa e saber tanto prevenir quanto reverter. Foi? Perfeito. Equilíbrio emocional do profissional. Isso é algo também que é um dos pilares que você precisa ter e desenvolver cada vez mais. Porque imagine, um paciente vai até você fazer um procedimento. De repente, algo acontece, né? Que você não estava esperando. E aí você se desespera. E o paciente se vê nas mãos de um profissional que está com mais medo do que ele. Isso não pode acontecer. E se você tiver todo esse conhecimento, desde lá do primeiro que eu citei, né? Os conhecimentos anatômicos, você saber o passo a passo, você ter feito a consulta, quando ocorrer qualquer tipo de intercorrência, você sabe o que fazer. Então você não vai se desesperar, né? Mas vamos supor que você se desespere um pouco, vamos imaginar que seja a primeira vez, né? E pode acontecer, sempre tem a primeira vez, tá? E doutora Adriana também teve a primeira vez. Eu vou contar aqui para vocês esse caso. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer um preenchimento sozinha, gente. Fui fazer um preenchimento sozinha. E essa paciente, ela começou a se sentir mal, de nervoso, porque ela estava muito tensa, né? E ela começou a sentir um mal-estar e tudo mais, e eu estava fazendo pela primeira vez. Gente, eu comecei a tentar acalmá-la, só que eu estava muito nervosa. Mas o que eu fiz? Não posso transparecer, né? E deu tudo certo no final, tá? Mas o fato é que, depois eu ria muito, mas o fato é que a minha mão tremia tanto, mas a minha mão tremia tanto que o que eu fiz? No momento de fazer, né, a aplicação nela, eu falei com ela: olha, fecha os olhos. E a minha mão tremia tanto que aí eu tive que fazer alguma coisa para a paciente não perceber. Aí eu peguei 2 algodõezinhos, coloquei um tônicozinho, né, de pele sensível, de olhos, coloquei nos olhos dela assim, falei: pode ficar relaxada, de olhinhos fechados, enquanto eu faço. Por quê? Porque eu não queria que ela me visse tremendo, gente, mas eu tremia tanto que eu tinha que parar a minha respiração. Eu prendi a minha respiração no momento que eu ia fazer as aplicações na paciente para ela não sentir a minha mão tremendo, né? E hoje, assim, eu falo isso rindo, brincando, lembro desse dia, né? E quando eu terminei, deu tudo certo, graças a Deus, a paciente ficou linda, amou o procedimento, fez depois outras vezes, mas eu me lembro que quando eu terminei, eu tirei o meu jaleco, gente. Meu jaleco, ele estava ensopado, parecia que eu tinha tomado uma chuva, de tanto que eu transpirava, né? Então, se você sente isso, isso acontece com todo mundo, né? Isso aconteceu também comigo e é sempre a nossa primeira vez. Então, a primeira é assim, a segunda, mas o que é importante? Você respirar. Prenda a respiração se for preciso, se organize, converse com a paciente, faça tudo mais devagar para você se acalmar, né? Muda de assunto, conversa uma outra coisa e tudo mais, para que você se acalme. Porque pode ter certeza, todo mundo já passou por isso. Só não passa quem não faz a primeira vez. Mas nós precisamos nos controlar. E você vai conseguir muito esse controle a partir do momento que você tiver todo esse conhecimento. Por quê? Racionalmente, você vai falar: olha, eu já sei tudo o que fazer. Eu sei o que vai acontecer antes, durante e depois do procedimento. Certo, certo. Quais são as possibilidades de intercorrência? Essa. Eu sei o que fazer em cada uma delas, né? Então, eu vou me controlar.
e aí você vai se controlar, tá? Então, para isso, para quem é iniciante, eu recomendo que você comece a fazendo com pessoas mais próximas. Faça com a sua família, com a sua irmã, com a sua prima, com a mãe, com a sogra, com a cunhada, com a prima, com a amiga, com a melhor amiga, porque você vai pegando confiança, ok? E a primeira vez que você fizer com o paciente, vai dar sim um friozinho na barriga, vai dar um medinho, mas lembra do que a doutora Adriana falou. Eu também tive a minha primeira vez sozinha e eu fui forte, eu consegui. Por quê? Porque eu estava capacitada. Combinado? E depois eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários quando você fez, se você também sentiu isso, se você também passou por essa experiência e se a minha mensagem aqui te ajudou, tá? Porque eu tenho certeza que sim, vai te ajudar, ok? Bom, e o último, né, e não menos importante, é você saber exatamente quais são as técnicas de reversões adequadas para cada intercorrência. Seja uma alergia, uma isquemia, né? O pânico do paciente, um rompimento de vasos, né, que pode acontecer, uma reação inflamatória. Você precisa saber o que fazer para cada um desses. Então, eu vou explicar aqui para você, né, o que você precisa fazer nesses principais casos. Bom, no caso de alergia, gente, paciente, você está fazendo o procedimento, primeiro você já sabe se aquele paciente é alérgico, né? Então, se ele é alérgico, se ele não é. Normalmente, os pacientes que têm muita alergia, né, eles já têm um médico alergista que acompanha. Normalmente, esse tipo de paciente já anda com um anti-histamínico de costume dele, que é aquele comprimidinho para as alergias, tudo bem? Mas neste caso, né, se essa paciente já apresentar ali uma alergia, gente, direto à assistência médica, tá? Pronto-socorro. Por quê? Porque dependendo da alergia, pode chegar até um edema de glote. Então, precisa correr mesmo para o pronto atendimento para que ela tome rapidamente uma injeção, tá? De um antialérgico adequado. Sempre lembrando que essa paciente tem que ir para o pronto atendimento com o prontuário dela. Então, ali tem que estar informado qual é o produto que você usou, né? Não é a marca, gente, é o fármaco. Qual é o ativo que está ali? Se você usou uma cafeína, se você usou um demais, se você usou um ácido hialurônico, tem que saber qual é, para chegar lá e o médico já ler e saber qual é o remédio que ele vai utilizar, tudo bem? No caso de isquemia, você vai fazer uma reversão com a massagem no local, né? Claro que aí com todo o seu conhecimento anatômico e sempre com pressas mornas. Nunca use gelo no caso de isquemia, tudo bem? Pânico do paciente. É bem importante, paciente que tem pânico, você já ter um tempo a mais para você atender esse paciente, tá? Normalmente eu sempre aumento o tempo desse procedimento na agenda com essa paciente para fazer tudo com mais calma, sem ansiedade. Às vezes a paciente já está ansiosa para realizar esse tratamento com você, esse procedimento. Então, às vezes ela já chega ansiosa lá no seu consultório. Então, disponibilize um pouco mais de tempo para essa paciente, converse bastante, sempre descontraída, passando muita confiança para ela, sempre perguntando: tá tudo bem? Faça um disparo, tudo bem? Tranquilo? Tá tudo ótimo? Olha, e aí sempre tirando a atenção dela. Caso ela entre, né, em uma crise naquele momento, né? O melhor que você faça é acolher essa pessoa. Por quê? Porque ela sente medo naquele momento. E dizer para ela respirar, técnica de respiração e dizer o seguinte para ela: vai passar. Isso que você está sentindo é o máximo que pode acontecer. Não vai acontecer nada além disso. É disso para menos, entende? Porque o medo da pessoa que tem pânico é daquilo que ela está sentindo, aquele sintoma aumentar, só que o sintoma não aumenta.
ele chega num pico e depois ele vai descendo. Então, é você acalmar a sua paciente e ela sentir em você a segurança de que aquilo não vai aumentar, não vai evoluir. Ele chegou até ali e ela simplesmente vai dar o tempo e ela vai voltar ao normal, ok? Normalmente, esse tipo de paciente também anda, né, com umas gotinhas SOS da medicação dela na bolsa. Então, você pode ir até a bolsa, pegar, ajudar, entendeu? Perguntar para ela quantas gotinhas normalmente ela toma e ajudar essa paciente, tá bom? Sempre com muito carinho, sempre com muito afeto, com muito respeito e com muito acolhimento. Tudo bem? Rompimento de vasos, né? Quando a gente rompe algum vaso, primeira coisa é, se você fez um disparo, rompeu, começou a sangrar, deixe sangrar, vai limpando, que em 30 segundos mais ou menos vai coagular, ok? Agora, se rompeu e deu um edema imediato, isso quer dizer que você pegou um vaso um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais calibroso. Aí, nesse caso, eu sugiro você colocar gelo, tá? Então, faça um gelo protegido, coloca dentro de uma luva de procedimento, coloca ele ali, deixa uns 2, 3 minutinhos, cuidado para não queimar a pele do paciente, né? E vai fazendo isso. Por quê? Ele vai diminuir, né, tanto o edema e vai evitar com que esse hematoma fique muito grande. Mas aí é sempre importante você avisar a sua paciente que sim, ela vai ficar roxinha e é importante ela utilizar 3 vezes ao dia pomadinhas como Reparil, Trombofob, Iridoide ou uma pomadinha de arnica. E claro, né, gente, evitar exposição ao sol e o uso de filtro solar adequado, tá bom? Reação inflamatória, né? Reação inflamatória também, gente, ela pode ocorrer algum tempo depois e não imediatamente, como, por exemplo, uma reação alérgica. Então, no caso de uma reação inflamatória, essa paciente muito provavelmente vai ter que entrar aí com medicação, né, à base de corticoide, de anti-inflamatório, e aí é importante que você também encaminhe ela para uma assistência médica, caso você não seja uma profissional habilitada, ok? Vendo tudo isso, né? Eu tenho certeza que neste momento que você que está assistindo esse podcast, você já deve estar mais tranquila, né? Dizendo, olha, doutora, é isso mesmo. Se eu tiver todos esses conhecimentos, se eu tiver todo esse domínio, realmente eu não vou ter mais medo. E aí você entende a diferença do medo e da cautela. Porque quando a gente tem todo esse conhecimento, da anatomia, da farmacologia, fisiologia, das intercorrências, do que fazer antes, durante e depois e identificar cada uma delas, você começa a ter o quê? Cautela e não ter mais medo, né? E a cautela nos leva a quê? Nos leva a ser profissionais extremamente cuidadosos, profissionais que vão prevenir qualquer tipo de intercorrência e, claro, também saberão lidar com essas intercorrências caso elas venham a acontecer, tá bom? Esse podcast de hoje, então, foi muito bom, com muitos ensinamentos, né? Terminei o podcast aqui toda pintadinha, né? Mas valeu muito a pena, porque eu tenho certeza que te esclareceu muito e com todas essas informações você vai ter muito mais tranquilidade e vai se livrar de uma vez por todas deste medo aí exagerado de intercorrências. E a partir de agora, você vai ter conhecimento e cautela para ser uma profissional cada vez melhor. É isso aí, o nosso podcast hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio.